Meu nome é Vera Lúcia Barros da Silva, casada, moro na comunidade, eu tenho 66 anos. Eu sou Vanessa Vieira, sou mãe preta periférica, né? Sou uma amante da cultura popular e sou arte educadora. Chamo Girlene Pereira de Barros, hoje tenho 35 anos, resido na comunidade Intrapoço. Meu nome é Maria Eduarda Oliveira, eu tenho 21 anos e eu sou engenheira de software no César. Eu tinha apenas 17 anos quando comecei voluntariamente fazendo catecismo na comunidade, levando as crianças da comunidade para a igreja, na época era Nossa Senhora de Boa Viagem, né? E assim as mães me deram uma confiança e eu levava os filhos dela de 7 a 12 anos para a igreja fazer catecismo e trazia para a comunidade. A partir daí eu fui me envolvendo, casei, tive filhos, mas aí eu vi a necessidade de eu entrar na Comissão de Urbanização e Legalização da Posse da Terra. Através do Maracatu Rural, Maracatu de Baque Solto. Eu trabalhava numa padaria há 10 anos. Foi quando eu comecei. O meu primeiro emprego foi como atendente de padaria. Então, eu sempre quis participar como brincante, como fogazão de um maracatu rural. Só que o trabalho era muito árduo, comércio, a gente não tinha tempo para nada. Então, eu decidi parar de fazer pela necessidade e pelo meu sonho mesmo, de atuar, de brincar. A gente chama brincar no maracatu rural. O primeiro emprego foi manicure, porque na época a design de sobrancelha não tinha visão, ninguém tinha olhos para isso. E como minha irmã mais velha era manicure, eu via que através dali ela tinha o pão, eu iniciei fazendo unha com 14 anos. Uma oportunidade que eu tive, fui a São Paulo também. Chegando lá, ela fazia faculdade e através disso, ela sobrevivia através disso de babá. Então eu fui para a mesma casa, ajudei, trabalhei lá com ela e comecei a ver que realmente a sociedade negra, ainda mais aqui de Recife para São Paulo, o lugar era na cozinha. E eu, com 19 anos, mostrava a ela que não era na cozinha. Veja, a minha educação e essa relação com a tecnologia começou muito cedo. Eu tinha 13 anos, eu entrei na robótica na escola, na prefeitura. Então foi algo assim que iniciou muito cedo. E desde sempre eu vivenciei essa realidade de a principal coisa, né? Por ser mulher num meio tão masculino, né? As próprias crianças reproduziam um machismo que nem elas sabiam o que se tratava, mas elas realmente acabavam reproduzindo o que elas viam em casa. Então muitas vezes tiveram outros alunos que não queriam me passar algo que o professor pediu, ou não queriam fazer o time comigo para qualquer coisa que fosse, né, na aula, justamente por eu ser uma menina. E diziam que aquilo ali não era meu lugar, mas eu nunca fui muito de prestar atenção nisso, sabe? No final das contas, eu reportava o professor, mas eu acho que isso me dava mais vontade de provar de que aquele era, assim, o meu lugar e que eu queria estar ali, independente do que eles fossem falar, né? Eu acho que as pessoas que têm mais poder deveriam olhar para a situação de cada um e ver como ajudar. Numa questão de botar um emprego para uma pessoa que está desempregada, não tem condições de arrumar. Está entendendo? Na questão de, se eu tenho mais e eu posso dar 1 quilo de farinha, açúcar, qualquer coisa, fazer aquela doação. Porque ali não vai fazer falta jamais a gente. Só vai aumentar, porque Deus faz com que cresça. Está me entendendo? Mas a população que, entre aspas, diz que é rica, que não são ricos, a gente é que faz com que eles sejam ricos, porque a gente está ali sendo escravo para eles subir na vida. E eles não têm a maneira, nem como é que eu posso falar? A gratidão de dar pelo menos 1 quilo de farinha próximo ao Natal. Esse é seu presente de Natal. Então, tem pessoas que não têm, que não podem, que não quer fazer essas coisas. Porque eu acho que aquele que tem muito deveria dar pelo menos um pouco ao seu funcionário
Ou uma pessoa que está ali na rua dormindo que não tem onde comer. Eu sou uma mulher preta, periférica. Todo mundo está vendo isso, mas eu gosto de falar, de me afirmar, porque as outras meninas que estão me vendo, elas podem dizer assim, então, tia é preta, tia tem um cabelo black, tia usa um turbante e tá ali como professora. Então, caramba, eu posso chegar lá. Então, sabe, o meu propósito de vida, a minha missão é essa. Então, a identidade ancestral, para mim, isso aí pesa muito, porque eu não tive isso quando criança. Eu não tive nenhuma referência assim de professora e dizer assim, caramba, aquela professora ali é igualzinha a mim. Não tive nenhuma professora que pegasse assim na minha mão e dissesse assim, não, você pode. Não tive isso. Então, eu não tive isso, mas eu quero que as outras meninas vejam isso e queiram fazer isso. A religião em si eu tenho que ocultar porque é uma religião muito criticada, né? Assim como nós somos negras, não podemos dizer que além de negras somos do candomblé, porque senão de fato a gente não entra em certos lugares. Eu sabia muito que eu, por ser uma menina de comunidade, uma menina preta, eu tinha que ainda mais me sobressair no sentido de eu me forçava muito a me vestir bem, a me portar muito bem, porque eu sabia que as pessoas já tinham um estereótipo muito grande em mim e que eu tinha que provar o contrário. Então sempre foi isso de, não é só sair, não é só aparecer, é da forma correta, na forma de se portar corretamente. Isso é algo que eu acredito que muitas meninas vivenciam, né? Porque a gente vive muito e sente esse estereótipo que está em volta da gente, sabe? A gente, normalmente, as pessoas negras, elas são muito marginalizadas, né? Elas não... Tem muitos locais que a gente não consegue alcançar. E, principalmente quando a gente olha para as comunidades, né? As pessoas têm um estereótipo de que a sua realidade, ela não pode ser mais do que aquilo. Os trabalhos que as pessoas olham pra gente e pensam nunca é algo sofisticado. Todo trabalho, ele é digno. Mas as pessoas nunca iriam pensar, eu lá na minha casa, que eu, mulher negra, fosse ser uma engenheira de software. E eu nunca olhei para isso como um teto, de só até onde eu poderia chegar. Eu sempre olhei, tipo assim, não, isso não faz sentido. A gente pode fazer o que quiser. E eu acho que tudo deve ser para todo mundo, sabe? Não deveria ter caixas, nem nada que prendesse. Eu acho que a questão é que as pessoas cortam as nossas asas, os nossos sonhos, tiram nossas expectativas para que a gente não acredite que pode chegar onde quiser. Mas muitas vezes, com uma mínima oportunidade, a gente pode alcançar tanta coisa. Tem 10 anos que eu tô ministrando, né? Tô multiplicando o que eu aprendi lá na idade de vocês. Vai fazer 10 anos que eu comecei. Então, desde o início que eu peguei a dança, a cultura popular como um instrumento mesmo de transformação social. Eu levo como propósito mesmo. Eu vejo que a arte salva, eu fico toda arrepiada. Porque a arte salva, a arte cura, não é só a dança, sabe? É para além da dança. Através da dança, a gente conhece a nossa própria história, a gente protagoniza o nosso próprio caminho. O conselho que eu dou é que elas tenham coragem, quando quiser fazer alguma coisa, que se junte com as outras e vá em frente. Porque a gente nunca devemos baixar a cabeça. Se a gente tem um objetivo, a gente tem que ir em frente. Certo? Então, é isso que eu digo. A gente deve, primeiro, se capacitar, né? Porque... E mesmo com capacitação, às vezes a gente tem, às vezes o espaço não é aberto para a gente. A gente sabe que tem essa dificuldade mesmo. Mas a gente tem que persistir, estudar, conhecer os direitos que a gente tem direito como qualquer outra pessoa, e permanecer mesmo, resistir e buscar mesmo o que a gente precisa. Eu diria
que aproveite todas as oportunidades que você tiver, independente de assim, ai, esse não é o meu lugar, esse é o seu lugar. Mesmo que alguém chegue e diga que não é o seu lugar, saiba que o seu lugar é onde você quiser. E sempre se aproxime de mulheres, porque mulheres que apoiam outras mulheres, a gente consegue chegar muito mais longe quando a gente tá junto, sabe? São muitas comunidades da área de tecnologia que são basicamente mulheres focadas em aproximar, ensinar e apoiar mais mulheres na área de tecnologia. Então, às vezes, você se sente muito sozinha. Você vai se sentir muito sozinha em todo esse processo. Mas quando você segura a mão de outra pessoa que te apoia e te mostra o caminho mais fácil, muitas vezes, com certeza esse caminho vai ser mais feliz, sabe? Acho que é isso que a gente precisa olhar ao redor, parar de tentar ser totalmente independente e às vezes depender desse apoio das outras. Porque se elas estão ali, por que a gente não pode aproveitar, sabe? Começa com o que tu tem. O instrumento principal da tua profissão é você.